E aí, pessoal do Planeta Futebol Feminino, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, para a gente falar dessa vez da primeira rodada da Libertadores Feminina. Esse vídeo está indo ao ar aí no sábado, né, dia 6 de novembro, dia em que começa a segunda rodada da fase de grupos. Então é hora da gente fazer um resumão bem rápido, né, para você que não acompanhou os jogos ou que acompanhou e quer alguns detalhes a mais. Um resumo aí rapidinho de todas as partidas até agora, as 8 primeiras partidas da fase de grupos, né, dos 3 grupos da Libertadores Feminina. As partidas foram realizadas na última quarta, dia 3, e na quinta, dia 4 de novembro. A gente vai falar sobre tudo isso por aqui. Desde já eu chego já pedindo para você seguir o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais, né, o @PFF_oficial no Twitter, @Planeta Futebol Feminino no Instagram e também o Planeta Futebol Feminino aí no Facebook, em todas as redes sociais, o PFF está. Também o nosso Pix, pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, tá passando aqui embaixo, ó. Tem um bannerzinho aqui embaixo passando na tela, informando do nosso Pix. Eu, Eduardo Costa, estou com Thiago Ferreira, você já está vendo, na verdade, do lado de cá. O espelhamento me prejudica aqui na hora de apontar. Thiago, que não é só do PFF, agora ele vai comentar jogo oficialmente também da Libertadores. O homem tá voando, hein? Como é que vai, Thiago? Vou bem, vou bem. É fruto de um trabalho aí, né? O professor acreditou na gente, a gente foi ganhando espaço aí, vamos em busca dos 3 pontos. Boa, gostei já, viu? Já começou bem. Vamos então falar dos jogos, né, da primeira rodada da Libertadores Feminina. Vamos por grupo, né? Foram 2 jogos por grupo, 4 grupos, 8 partidas até agora, já as 8 partidas da primeira rodada concluídas. Vamos começar então com o grupo A, grupo que tem time brasileiro, tem a Ferroviária, que já lidera o grupo, venceu o Sol de América por 3-0. Na outra partida, o Deportivo Cuenca perdeu por 1-0 para o Independiente Santa Fé, 1-0 para o Santa Fé, 3-0 para a Ferroviária, que começou bem já, os dois times partindo com o pé direito, abrindo com 100% nessa primeira rodada, Thiago. Sobre o jogo entre Ferroviária e Sol de América, a Ferroviária não fez um primeiro tempo muito legal. No intervalo ali rolou um ajuste da treinadora Roberta Batista, né? Ela acabou tirando algumas peças e colocando outras. Acho que dá para destacar o segundo tempo da Raquel, foi muito bom, né? E essa mudança acho que foi primordial, assim, entrou com o Sochori e entrou com a Luana no intervalo do jogo, né? Tirou a Daiane Rodrigues e a Larissa, e a equipe teve um boom de desempenho positivo, assim, no segundo tempo, conseguiu se impor. O primeiro tempo foi um primeiro tempo meio preocupante, assim, sofrendo algumas chegadas do Sol de América e não conseguindo ter uma consistência ofensiva, né? Mas aí no segundo tempo, com essas mudanças, principalmente, a equipe conseguiu tomar conta do jogo e vencer até com tranquilidade. Sobre o Cuenca, Deportivo Cuenca e o Santa Fé acho que era ligeiramente favorito nesse jogo, por ser uma equipe colombiana, por ter participado da última edição da Libertadores, por ter jogadoras de seleção colombiana, né? Mas o Deportivo Cuenca, apesar da derrota, fez um bom jogo, fez um jogo de igual para igual contra o Santa Fé, né? Tomou um gol ali numa falha defensiva, assim, uma falha boba, sabe? A zaga não afasta a bola sobra para Fanny Galto, logo ela, né? Camisa 10 da equipe, e ela sozinha, né, quase na pequena área, ela empurra para dentro do gol. Mas o Cuenca mostrou força, mostrou que pode ser uma equipe até mais difícil que o Sol de América e que pode tentar brigar por essa segunda vaga, já sai atrás porque perde para um candidato direto, né? Que é o Santa Fé. Vai ter que fazer um jogo muito bom contra a Ferroviária, que é a equipe mais forte do grupo. A gente pode considerar que é um grupo difícil, né? Um grupo bem equilibrado, mas se você for escolher um favorito para o grupo, acho que a Ferroviária é a equipe que tem um plantel um pouco superior aos outros, mas o Cuenca vai ser um jogo bem difícil aí para a Ferroviária, porque mostrou força contra o Santa Fé, né? E como o Cuenca e o Santa Fé, os dois vão enfrentar a Ferroviária ainda, né? Então esse primeiro jogo, quando os dois adversários da primeira partida em uma fase de grupos, eles vislumbram que ainda vão enfrentar o oponente mais forte,
esse primeiro jogo ele é crucial, né? Esse choque direto, ele é um choque de 6 pontos praticamente, porque o Cuenca, o Santa Fé, perdão, já sai numa vantagem boa, e até em relação ao próprio Sol de América por conta do saldo, né? Que o Santa Fé venceu e o Sol de América perdeu por 3-0, né? Claro que se o Santa Fé tivesse vencido por mais, seria ainda maior, mas hoje a gente já começa com o Santa Fé com saldo de +1 e o Sol de América com saldo -3. Então, nesse sentido, o Santa Fé dá um passo importante, e o Santa Fé também vislumbra o fato de que ele vai enfrentar a Ferroviária só na última rodada, né? Então, se ele conseguir aí um resultado positivo contra o Sol de América, já chega na última rodada, dependendo, claro, se a Ferroviária confirmar o favoritismo, os dois já chegam classificados. Então, acho que para o Santa Fé abriu bem um pouco o caminho aí. E a Ferroviária, como você bem disse, é o time mais forte do grupo, então a gente espera que vá passar bem por todos os adversários. Passando então para o grupo B que também tem time brasileiro, tem o Avaí Kinderman, que começou muito bem nessa primeira rodada, venceu o Yaracuyanos, ou Yaracuyanos, por favor, quem for expert aí na pronúncia, coloca aí nos comentários. 4-0 para o Avaí Kinderman. No outro jogo do grupo, Cerro Porteño 1, Santiago Morning 0, Thiago. Sobre o jogo do Avaí Kinderman, acho que foi um início ali um pouco tenso, assim, né? Não a equipe tensa, mas tenso para quem estava assistindo, né? A gente esperava um Avaí Kinderman não sofrendo tantos sustos, né, do Aracuianos, e a equipe venezuelana conseguiu ter alguns momentos ali de perigo, assim, antes do próprio Kinderman abrir o placar, mas depois do segundo gol, principalmente, né, aos 15, ali a Catelli abre o placar, e aos 22 a Patrícia faz o segundo, e acho que depois do segundo gol, meio que foi um banho de água fria ali pro Aracuianos, que algumas vezes ainda conseguiu criar alguma coisa, mas já não era já não tinha um volume de ofensivo assim que preocupava, e o Kinderman conseguiu construir um resultado bem largo, uma equipe assim que, apesar dos problemas extra-campo, né, que o Avaí Kinderman vem passando, tem ainda um elenco bem competitivo, aí pode sonhar aí com semifinal, até final de Libertadores. Acho que é uma equipe que se superando consegue dar um voo bem alto aí dentro da competição, mas assim, fez por merecer o resultado, que sofreu pouco. E o outro jogo, o Cerro e o Santiago, acho que aqui a gente teve nosso primeiro... eu não esperava, né, a vitória do Cerro. Lógico, o Cerro campeão paraguaio, é uma equipe muito forte, aí tem vários jogadores de seleção paraguaia, mas o Santiago Morning, apesar de não estar numa fase esplendorosa, é uma equipe muito forte também, né? E a gente sente que esse Santiago Morning ainda está buscando um equilíbrio, né, dentro de campo, dentro de 90 minutos, e aí o Porteiro não tem nada a ver com isso, né? Conseguiu fazer o seu gol, conseguiu controlar aí a partida aí. O Santiago teve algumas chances também de fazer o seu gol, mas não conseguiu concretizar, principalmente com a Karen Arraia, né, que é uma meio campista, né, mas ela que teve as melhores chances do jogo, uma jogadora que infiltra, que chega na área com muita qualidade, não conseguiu guardar o golzinho dela, e o Cerro saiu com essa vitória importante aí, que meio que vai encaminhando aí quem vai se classificar no grupo, né, até porque eu não acredito que o Aracuianos vá conseguir tirar pontos de Cerro ou de Santiago Morning, então o Cerro consegue aí vencer um confronto direto praticamente aí por uma das vagas, né? E o Santiago Morning vai ter que reverter esse cenário contra o Kinderman, né? E vai ser muito difícil, porque você vai enfrentar o Kinderman oferecendo contra-ataque para o Kinderman, um contra-ataque que tem Lele, que tem Catielli, enfim, uma equipe muito rápida, né? Então o Santiago vai ter que enfrentar um cenário aí bem desfavorável para conseguir reverter esse revés aí e buscar essa classificação. Acho que nesse caso até é um pouco do espelho que a gente falou no grupo A, serve também para o grupo B, né? O fato de o Cerro já ter vencido um jogo bem importante, né? Uma vez que o Avaí desponta aí depois dessa primeira rodada como força, aí o Yaracuianos parece ser o time mais vulnerável, né? Esse confronto entre os dois, Cerro e Santiago, já tinha um quê também de confronto direto. Quanto ao Avaí, acho que é uma vitória muito importante, apesar das fragilidades do adversário, né?
para o Avaí Kinderman, acho que é uma vitória muito importante no sentido anímico mesmo, né? Porque depois de tudo que se passou nos últimos tempos, né? Todos os problemas externos, muito que se falou até recentemente que poderia vir a resultar no fim da equipe, né? Então, já chegar num primeiro jogo de Libertadores, de competição internacional, logo de cara e vencer bem dessa forma, acho que já passa um sinal de que tem coisa boa ali, apesar de tudo que está acontecendo por fora, tipo, dentro do campo as jogadoras ainda estão conseguindo responder, e quem sabe o Avaí não pinta como uma grata surpresa chegando longe nessa Libertadores. Vamos aguardar aí o desenrolar do grupo e dos jogos. Vamos para o grupo C, passando rapidamente agora pelo grupo C, que é o grupo que não tem equipes brasileiras, né? Tivemos a grande goleada da primeira fase, 6-0 da Universidade de Chile sobre o Real Tomayapo, e no outro jogo, 2-0 para o Deportivo Cali contra o Alianza Lima. Thiago, vitória importante do Cali, né, contra o Alianza Lima, e mais chamativo ainda a Universidade de Chile, né, que apesar do adversário conseguiu a grande goleada da primeira rodada. O Cali era favorito contra o Alianza Lima, mas o Alianza Lima fez um jogo assim bem duro, foi um jogo bem de igual, assim, o Alianza Lima, que é meio que a base da seleção peruana, mas algumas jogadoras que vieram do América de Cali, e são jogadoras de seleção colombiana, né? Então o time teve uma consistência bem interessante, jogou mais tempo com a posse da bola. O Cali não faz questão de ter a bola, é uma equipe muito perigosa quando contra-ataca, quando ataca espaço. Então foi meio que o cenário do jogo foi esse, e quem saísse primeiro na frente conseguiria meio que condicionar o fluxo do jogo dali para frente. E quem conseguiu fazer isso foi o Deportivo Cali, que a partir do seu gol conseguiu ter mais o controle das ações do jogo, né? Não, mesmo sem a bola, conseguiu ser mais perigoso, chegar com mais frequência no ataque. Uma equipe muito, muito perigosa quando joga em velocidade. É interessante frisar que essa equipe do Cali tem também bons reforços, né? Uma equipe jovem aí. A Tatiana Ariza, que fez um dos gols do jogo, ela atuava no Santa Fé, também da Colômbia, né? E aí não está disputando a Libertadores pelo Santa Fé, veio pro Deportivo Cali, dando a entender que vai ser uma contratação não só pontual para a Libertadores, mas que vai ser uma contratação permanente aí na equipe, né? Ao contrário, por exemplo, dessas jogadoras colombianas que chegam no Alianza Lima, mas aqui a gente sabe que quando acabar a competição continental, voltam provavelmente para o América de Cali. Mas assim, o Alianza Lima mostrou força, né? Foi um 2-0, mas mostrou força aí, e eu acho que ele pode complicar aí talvez a vida do Universidade do Chile, que fez 6-0 no Real Tomayapo, a equipe mais fraca do grupo também, né? A equipe boliviana. Mas é interessante que apesar desse poder ofensivo muito grande aí do Universidade do Chile, a Universidade do Chile tomou algum susto, sabe? Eu fiquei assim meio com uma pulga atrás da orelha, porque alguns contra-ataques do Real Tomayapo entravam, né? A equipe chilena com uma transição defensiva bem lenta, bem preguiçosa até, assim, a gente parecia que o time defensivamente não estava tão engajado, talvez que soubesse que ia ganhar o jogo a qualquer momento, o placar foi até elástico, mas perdeu muitos gols também, mas assim, deu muitas chances pro Real Tomayapo talvez tentar fazer uma surpresa, tentar sair na frente, enfim, apesar que a diferença entre as equipes é muito grande, e isso tá ilustrado no placar. Destaque individual para Rebe Fernandes, né, recital da atacante paraguaia aí, fez 3 gols, participou de outros tantos e ainda perdeu alguns gols, enfim, mas foi uma grande partida dela, né? Agora é artilheira aí da competição com 3 gols. Até para destacar um pouco do que você falou desse domínio da Universidade de Chile, mas que poderia ter sido maior, né? O jogo estava 3-0 até os 35 do segundo tempo, né? E aí, em 10 minutos, de repente, em 5 minutos, né, que aos 40 já estava 6-0, né? Rapidamente, o time chileno apertou e aí descambou para a goleada, né? Mas até durante o jogo, por mais que, apesar de uma certa, como você falou, uma certa displicência em alguns momentos da Laú, o Tomayapo até que conseguiu segurar de uma forma digna ali até o final, aí de repente, em pouco tempo, a coisa descambou e a goleada se armou. O time tinha 3 gols até os 35 e aí aos 40 já tinha mais 3.
Então, quando vem o rolo compressor desse jeito, fica difícil de segurar. Por fim, o último grupo, o grupo D, grupo do Corinthians, a terceira equipe brasileira na competição. Corinthians que sempre chega aí, né, com status de favorito nas competições. Corinthians venceu o São Lourenço por 2-0 no outro jogo da rodada. O Corinthians não é o líder do grupo, né? Tá na segunda colocação, porque no outro jogo da rodada o Nacional conseguiu fazer um saldo aí maior, fez 3-0 no Deportivo Capiatá e lidera a chave junto com o Corinthians, Thiago. O Corinthians, a gente, por mais que a gente respeite muito, né, a equipe do São Lourenço aí, representante argentina na competição, a gente esperava até um placar um pouco mais elástico, né, do Corinthians, que é uma equipe que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que até contra grandes rivais, né, quando sai na frente, começa a apertar, não tira o pé em momento algum no jogo e consegue fazer até placares mais elásticos. Foi um 2-0 onde o Corinthians fez um gol ali de bola parada e depois uma batida da Yasmin para a área, a goleira meio que aceitou, né, um cruzamento / chute no gol, a goleira meio que aceitou, mas foi um jogo onde o Corinthians não sofreu defensivamente, assim, teve o controle do jogo total, muito calor, né, muito abafado, e acho que isso serve para todos os jogos, mas principalmente para os jogos da tarde, né? Teve relatos aí de 37, 38 graus aí de sensação, né, térmica, então é muito calor para se jogar futebol. Então a gente até entende o Corinthians não ter, né, ido com tudo, uma estreia, muito calor, uma equipe que se defendeu até bem, o São Lourenço conseguiu se defender até bem, assim, por boa parte do jogo. Então uma equipe cascuda, a Argentina, a gente sabe que o argentino compete do começo ao fim, né, não desiste, né? A gente vê alguns jogos assim onde as equipes tomam 2, 3 e aí a equipe vai largando, a equipe argentina vai até o fim, ainda mais contra o brasileiro. Então acho que foi o placar ficou de bom tamanho pelo que foi o jogo, né? A gente esperava um pouquinho mais do Corinthians, mas nada que tenha decepcionado nem nada do tipo. E assim, o placar do jogo seguinte desse grupo, né, que foi Nacional 3, Deportivo Capiatá 0, chamou a atenção de bastante gente, porque o Nacional conseguiu aí sua segunda vitória na história da Libertadores, né? E geralmente as equipes paraguaias têm vantagem aí contra equipes uruguaias, e foi assim um jogo onde no primeiro tempo, principalmente, o Nacional tomou conta do jogo, né? Conseguiu impor sua forma de jogar, uma forma de jogar bem ofensiva, bem agressiva. Esperanza Pizarro, atacante uruguaio aí, de muito jovem, né? E já tá chegando na seleção aí paraguaia, na seleção uruguaia, desculpa, conseguiu fazer aí um grande jogo pelo lado do time uruguaio, que tem muitas jogadoras jovens de seleção uruguaia, e assim, a gente sabe que a seleção uruguaia está passando aí por um processo de reformulação, várias dessas jogadoras estão fazendo parte aí do plantel principal do Uruguai, então a gente não se surpreende com o Nacional competindo num nível um pouco acima do que a gente está acostumado a ver equipes uruguaias contra equipes paraguaias, porque é uma equipe que vem aí com um bom plantel, principalmente para o futuro, mas que já no momento já vem tendo alguns frutos aí interessantes. O Deportivo Capiatá teve várias contratações aí para pontuais, né, para a competição, principalmente jogadoras do Libertad Empenho, que não conseguiu se classificar, né, então é meio que o Deportivo Capiatá é a terceira força atualmente do Paraguai, com alguns reforços da quarta força, que atualmente é o Libertad Empenho. Boas jogadoras chegaram, mas a gente sentiu uma falta de entrosamento, muitos problemas na bola parada defensiva, assim, uma equipe que não sabia muito bem como se defender, quem pegava quem, enfim, erros de uma equipe que não está acostumada a jogar junto com frequência, e o Nacional, que já é uma equipe bem mais entrosada, conseguiu tirar proveito disso, fazer um jogo superior e fazer um placar assim bem interessante, que virtualmente assim praticamente elimina, né, o Deportivo Capiatá, deixa numa situação bem difícil, porque agora a equipe paraguaia tem que dar um jeito de tirar ponto do Corinthians, né, e do São Lourenço principalmente, mas assim, muito difícil imaginar que o Deportivo Capiatá consiga fazer esse feito aí de conseguir tirar ponto do Corinthians e vencer o São Lourenço. Então, virtualmente eliminado, mas vamos ver aí, remontadas na Libertadores sempre acontecem, né?
Quanto ao Nacional, acho que você deu o gabarito, né? Nem tem muito mais o que comentar, né? Só dizer que realmente, até pegando justamente esse histórico de equipes uruguaias, o nível que o Nacional mostrou foi bem interessante. Acho que deixa aí sem dúvida, uma pulga atrás da orelha do Corinthians, né? Que obviamente é o time mais forte, deve vencer, mas sabe que não vai ser um jogo tranquilo. E em relação ao Corinthians, né, até um pouco disso, a gente esperava um placar um pouco maior, veio um 2-0, mas o Corinthians fez uma partida extremamente segura, e eu tenho a impressão, tipo, é claro, foi um jogo, é uma amostragem muito pequena, pode ter sido um acaso, pode ser que alguma coisa não tenha encaixado, mas eu tenho a impressão de que essa segurança que o Corinthians mostrou no jogo reflete, tentando já se preparar para se prevenir, digamos assim, do que aconteceu ano passado, né? Porque ano passado o Corinthians chegou como super favorito, era o time que estava ganhando super bem, que passou o carro em cima de todo mundo, fez gol atrás de gol, deu show, e aí na semifinal, com um descuido, o América de Cali levou para os pênaltis e aí cometeu o crime, né? Então, tipo, acho que talvez seja um desempenho, pelo menos eu vejo que pode já demonstrar um amadurecimento nesse sentido do Corinthians, né? De ser um time mais seguro, um time que vai se preocupar bastante em evitar levar sustos, justamente para que não venha aquele desprazer do susto no final, como levou em 2020/2021, que acabou tirando uma vaga na final que era praticamente dada como certa, né, por todos nós que acompanhamos, né? Então, vamos ver, né? Claro que no próximo jogo pode ser que o Corinthians pegue o Nacional na próxima rodada e enfie 8-0, e aí tudo que eu falei já não serve tanto, mas pelo menos defensivamente falando, foi uma partida realmente muito segura e acho que demonstra um pouco desse amadurecimento do Corinthians, que é aquela, né? Num trabalho de sucesso, quando você tem um fracasso inesperado, esse fracasso ele pode servir ou para afundar de vez ou serve como aprendizado para depois o time chegar mais forte. Me parece o caso do Corinthians. Vamos passar rapidamente só pelo calendário, então, da segunda rodada, né? Esse vídeo está saindo aí no sábado, dia 6 de novembro. Então, hoje, para você que tá acompanhando no dia da estreia, no grupo A tem Ferroviária e Deportivo Cuenca, né? Primeiro jogo aí das equipes brasileiras na segunda rodada, 5h30 da tarde, e às 7h45 tem Sol de América contra Independiente Santa Fé. No grupo B, às 5h30, também no sábado, né? Às 5h30 tem Cerro e Aracuianos, e às 7h45 o Avaí Kinderman entra em campo contra o Santiago Morning. No domingo, dia 7, amanhã, domingo, dia 7, pelo grupo C, 5h30 da tarde, Deportivo Cali contra Real Tomayapo, 7h45, Alianza Lima e Universidade de Chile. E no grupo D, o grupo do Corinthians, o Timão entra em campo às 5h30 do domingo contra o Nacional, 7h45 da noite tem São Lourenço e Deportivo Capiatá. Tiago, você vai estar, só para a gente fechar, vai estar comentando aí nessa segunda rodada, botando sua cara para jogo na transmissão oficial, hein? Divulga aí para a galera assistir. Eu vou estar comentando Cerro e Aracuianos, né, o jogo das 5h30 aí no canal do Facebook Watch em português, né? Então, quem quiser prestigiar o amigo aí, será muito bem-vindo. Sei que é um jogo que não tem tanto apelo assim para os brasileiros, mas estaremos lá com o olho no jogo da Ferroviária e comentando o jogo de Cerro e Aracuianos, que vai ser um jogo bem interessante aí para ver o Cerro mais uma vez, né? Ver qual é que é desse Cerro, né? Se vai realmente brigar pela liderança do grupo aí com a Ferroviária, e provavelmente vai, né? Porque vai enfrentar aí uma equipe mais frágil do grupo, mas vai ser bem legal aí esse jogo. E é isso, e mandar um abraço aí para todo mundo que acompanha aí o nosso trabalho no Planeta. Um grande abraço para todo mundo. É isso aí, acompanhe o nosso trabalho então, mais uma vez aqui no canal do Planeta Futebol Feminino no YouTube, @PFF_oficial no Twitter, @Planeta Futebol Feminino no Instagram, aqui embaixo o banner passando, né, com Pix Planeta Futebol Feminino, @hotmail.com para você ajudar, né, financeiramente o PFF com as suas produções. Sábado e domingo, fim de semana de Libertadores, e depois estaremos aqui para comentar também a segunda rodada. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final e até o próximo vídeo.